Olá, você que nos acompanha aqui no evento Top Farmers, que acontece em Campinas, São Paulo, nessa conexão do Notícias Agrícolas com o Grupo Conecta. A gente está aqui no intervalo, do evento, e agora a gente tem uma entrevista aqui exclusiva com o Charles Tang, que é presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China. A gente vai falar um pouco sobre a palestra, que foi realizada agora há pouco aqui no evento. Bom, Charles, queria que você começasse falando para a gente o foco da sua palestra em relação aos fertilizantes, porque a gente tem acompanhado aí essa questão de oferta e preços altos também. Como é que vocês têm visto isso lá na Câmara de Comércio? A quebra do supply chain é um dos fatores. Esse conflito entre Estados Unidos e China está causando uma grande quebra e interrupção no supply chain global. Na China teve a crise energética que parou a produção de muitas indústrias. Não só isso, como o lockdown da Covid também paralisou a produção de muitas indústrias. A inundação de Wuhan também. Então você tem não só as causas naturais, e também você tem a inflação mundial. A inflação mundial atingiu todos os países do globo. Os Estados Unidos teve 6,5% de inflação, que para a economia americana é uma coisa jamais tem acontecido nos últimos anos. E também, além disso, você tem a valorização da moeda chinesa, 11,1% nesse último ano. Isso encareceu os produtos chineses. Uma das razões dessa valorização do yuan é que, além das reservas em divisa que superam 3 trilhões de dólares, empresas e bancos internacionais têm depositado em moeda estrangeira na China, depósito em bancos, mais de 1 trilhão de dólares. E isso pressiona o yuan, moeda chinesa, para cima. E, logicamente, não podemos esquecer a alta do preço de frete, de logística. Então, se você somar tudo isso junto, realmente os preços aumentaram. E como o consumo aumentou e teve interrupções na produção, também teve falta. Não é só o aumento do preço, é a falta de produto para atender a demanda mundial. E da China também, que está crescendo. Com certeza. Charles, falamos dos fertilizantes, em que a China é uma grande fornecedora ao Brasil, agora voltando para a questão também das exportações para a China, as exportações do Brasil para a China. Esse aumento dos fertilizantes para os produtores brasileiros aqui, de alguma forma, pode impactar em preços também dos alimentos e dos produtos ofertados, A China está preparada para isso e a gente deve haver alguma movimentação em relação à demanda nesse sentido? Sem dúvida alguma. A China sabe que tem inflação de tudo, E, logicamente, com a alta dos custos de produção dos agricultores brasileiros, não vão deixar de repassar o preço para os compradores, que o principal do Brasil é o chinês. Com certeza. Queria falar um pouquinho em relação à questão também dos produtos brasileiros exportados para a China, A gente tem acompanhado aí a questão da carne neste momento, Até a ministra Tereza Cristina recentemente falou que há sinalizações de que o veto à carne brasileira pode estar próximo do fim. Como é que vocês têm acompanhado esse cenário aí também? Olha, a China, como você sabe, ela tem um tratamento muito severo contra pandemias e a vaca louca, Então, ela baniu a importação de carne brasileira por causa da crise de vaca louca, da doença vaca louca, e ela vai voltar a comprar. Mas ela também espera que os preços sejam um pouco mais razoáveis. Você tem que entender que a carne bovina não é essencial na dieta chinesa. O que é essencial é a carne suína. Se faltar carne suína na China, aí tem problema. É como se faltar feijão preto para o carioca. Então, eu acho que
inclusive por falta de opções, que na guerra comercial entre a Austrália e a China descredenciou quase todos os frigoríficos australianos. E até 3 semanas atrás, a Argentina não proibia a venda, exportação de carne para garantir o mercado interno. Agora ela abriu a exportação de carne argentina para a China. A Argentina exporta 75% para a China, né? O Brasil é 40 e poucos por cento, né? Então eu acho que você tem que lembrar que o argentino consome 64 quilos por ano, o brasileiro consome 34, 35 quilos por ano, o chinês só consome 6,3 quilos por ano. Mas tem 1 bilhão e 400 milhões de consumidores, é que nem café. O chinês toma meia xícara, né? Mas tem 1 bilhão e 400 milhões de meia xícaras, né? Com certeza. Podemos dizer assim que no cenário, então, em relação não só às carnes, mas aos outros produtos brasileiros, a demanda chinesa deve continuar aquecida? Vai crescer porque a China cada vez mais próspera, logicamente vai demandar cada vez mais alimentos e de maior valor agregado. A China, como sabe, tirou mais de 600 milhões da miséria e colocou na classe média, né? E a China está ultrapassando os Estados Unidos em número de bilionários e milionários, né? Além de ter uma classe média que é 3 vezes a população do Brasil, né? Charles, para a gente finalizar, né, queria que você falasse um pouco também sobre esse cenário positivo de demanda. As expectativas são extremamente positivas, mas a gente também tem aí questões inesperadas, né, quando a gente fala na nova variante, por exemplo, e também a questão das incorporadoras lá na China, né, essa atenção toda do governo chinês também em relação a isso. Como é que a gente deve ter atenção nesse cenário e como vocês na Câmara também estão vendo isso? Olha, o relacionamento da China, como você sabe, o povo chinês tem muita simpatia pelo Brasil. Tanto é que eu sempre digo, né, que a maior torcida para a seleção nacional do Brasil em qualquer Copa do Mundo não fica no Brasil, fica na China. Que como tem 7 vezes mais chineses que brasileiros e a maioria dos chineses torcem para o Brasil, a maior torcida brasileira fica na China. Então é lamentável quando pessoas importantes no Brasil atacam os interesses nacionais do Brasil. Eu acho que eles têm que aprender a ser mais patriota, né? Como o primeiro-ministro da Inglaterra, 2 vezes primeiro-ministro da Inglaterra, o Lord Palmerston, em 1848, num discurso dele para o parlamento britânico, disse que nações não têm amizades, nações têm interesses, e que é o dever de cada cidadão defender o interesse nacional do seu país. Então, eu gostaria que os brasileiros que atacam os interesses do Brasil, que obviamente é a China, né, primeira lição para qualquer comerciante é tratar bem seu cliente, principalmente o seu maior cliente, né? Sejam mais patriotas e amem mais o Brasil do que o ex-presidente de um outro país. Perfeito, Charles, excelente entrevista, muito obrigado pelas suas informações, viu? E nós seguimos aqui no Notícias Agrícolas acompanhando toda a movimentação neste primeiro dia de Top Farmers. A gente segue daqui a pouquinho com mais uma entrevista exclusiva dos palestrantes que estão falando por aqui.